Amém, amados? Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar do domingo da semana 2 do Alimento Diário. Vamos concluir a semana 2. O título dessa semana é o Mistério da Iniquidade, parte 1. A leitura de hoje tem o título Cristo, Imagem e Semelhança de Satanás. Vou ler com oração, diz o seguinte: será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia, amados. Vamos começar. O anticristo, a besta, é a imagem do dragão, a réplica do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Ao compararmos Apocalipse 12:3 com 13:1, verificaremos que a aparência do dragão, Satanás, e da besta, o anticristo, é a mesma. O anticristo, chamado de homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é também uma característica de Satanás, conforme podemos ler em Isaías 14:13. O que Satanás, o dragão, não conseguiu, ele vai tentar obter por meio do anticristo. Essas mesmas características também são vistas em Apocalipse 13, do 5 ao 6, e Daniel 7, 25, parte A. Ele não tem temor em Deus, profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus, difamando o seu nome. Em Isaías 14, 13 e 14, e Ezequiel 28, versículo 2, parte B, lemos a respeito de Satanás, que ele não apenas se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, como também quer sentar-se no trono de Deus. O anticristo colocará, no início da grande tribulação, a sua imagem, chamada em Mateus 24:15 de o abominável da desolação, no lugar santo do templo, que será reerguido em Jerusalém. O anticristo se ostentará como se fosse o próprio Deus. Isso foi o que Satanás sempre quis fazer, mas como não conseguiu, tentará fazê-lo por meio do anticristo. O dragão fará com que a besta seja adorada por todos os habitantes da terra. O que apresentamos nessa semana são fatos relacionados ao mistério da iniquidade. Tudo já está sendo preparado nos bastidores, por isso é chamado mistério. Um dia aparecerá o homem da iniquidade. É como a infecção de um furúnculo, que cresce até estourar e sai o pus. O pus é o anticristo. Nossa intenção não é satisfazer curiosidades, mas saber o que acontece nos bastidores para preparar-nos. O Senhor Jesus está ocupadíssimo nos preparando para a sua volta, mas Satanás está muito ocupado também preparando o mundo para a vinda do anticristo. Não podemos viver de qualquer maneira. O tempo é de urgência. Temos de nos preparar. Lemos: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo, porém, não falou o que o detinha, e continuou: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Essa é a advertência que o Senhor nos faz hoje, e é o objetivo da mensagem desta semana. Tudo o que apresentamos a você, querido leitor, é para alertá-lo de que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aparecerá e devemos estar preparados para isso. A conclusão dos sinais está nesse versículo. Então será de fato revelado o iníquo. O homem da iniquidade se manifestará, mas desde já o mistério da iniquidade opera para lhe abrir caminho, para pavimentar todo o acesso, de modo que, quando ele aparecer, o mundo esteja pronto para recebê-lo sem reservas. Quando ele aparecer, porém, esperamos já ter sido arrebatados, pois não queremos ficar para ver o que ele fará. Nosso objetivo com esta série do Alimento Diário é que nos preparemos para ser arrebatados e salvos, poupados da hora da provação. Ninguém consegue definir o que detém o mistério da iniquidade. Alguns dizem que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai embora da terra e o anticristo aparecerá. Outros dizem que é que a igreja inteira será arrebatada e ele aparecerá. Mas vimos que parte da igreja ficará. Já outros dizem que é a Bíblia, mas será difícil tirar a Bíblia da terra. Minha teoria é que o falar de Deus será tirado, não a palavra física ou pregada, mas o mundo caminha para não dar mais crédito ao que Deus diz. Isto é,
Deus está sendo desacreditado na sociedade. Na Torre de Babel de hoje, na Grande Babilônia atual, tudo que é contrário às Sagradas Escrituras é promovido, elevado, elogiado. Veja a questão da ideologia de gênero e da homossexualidade, por exemplo. Todos fazem apologia a esses assuntos, porém, quando se trata do que a Bíblia fala, tudo é rejeitado. Os cristãos antes eram a maioria no mundo ocidental e a moralidade era regida pela Bíblia. Hoje não. Estamos na periferia e tópicos como a revolução sexual, revolução cultural, a desconstrução moral têm primazia. Esse é o mistério da iniquidade que já opera. Todo mundo crê na ciência e suas teorias, mas consideram o que está na Bíblia como conto de fadas, história da carochinha, e ninguém mais dá crédito à palavra de Deus. Mesmo entre os cristãos, existem os modernistas que interpretam a Bíblia de maneira desvirtuada. Poucos são os que ainda pregam a Bíblia e creem nela literalmente. Em minha maneira de ver, a Bíblia não vai ser tirada, mas quando quase ninguém mais der crédito à palavra de Deus, ela não terá muita influência e o anticristo agirá. Por isso a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade. O mistério da iniquidade já opera nos bastidores, multiplicando a iniquidade entre os homens. É como um vírus que se multiplica para infectar a maior parte das pessoas, e quando se dão conta de que estão infectados, já é tarde, porque a vida está comprometida. É o que acontece quando o mistério da iniquidade age. É um mistério, ninguém vê, ninguém se protege, ninguém usa a máscara espiritual contra ele. Mas nós, da vida da igreja, usamos. É o capacete da salvação, que não deixa o inimigo injetar coisas em nossa mente para agir livremente. O mistério da iniquidade já opera e só aguarda que seja afastado o que o detém. Um dia será afastado o que o detém. E seja o que for, e o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá, e ocorrerão os últimos 3 anos e meio desta era. Por isso, amado leitor, vamos confiar cada vez mais na palavra do Senhor e nos apegar a ela, crendo no Senhor e em seus profetas. Isso é o que nos salvará. Não deixemos o mistério da iniquidade nos influenciar e infectar. Vamos prevenir-nos, vamos vacinar-nos com a melhor imunização, que é a palavra. Esse deve ser nosso foco. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Queremos permanecer firmes para que em nossa vida não haja o mistério da iniquidade, e sim o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. A encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor, e sua vinda a nós, como Espírito que dá vida, o qual entrou em nós e nos conectou com Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: que é o mistério da iniquidade? Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Durante todo o decorrer dessa semana, nós vimos uma palavra muito elevada e uma palavra muito forte, né? Palavra sobre as coisas que hão de vir, a situação do mundo, a apostasia, as semanas de Daniel, os eventos que precedem a volta do Senhor. É uma palavra muito sólida, né? Não é mais um alimento que é um leite, né? Leite espiritual. Está sendo uma palavra muito sólida para nós. E graças ao Senhor por isso, porque o Senhor tem nos mostrado essas coisas, tem nos esclarecido, e quando se aproxima algo, tende-se a dar mais ênfase a isso. Por exemplo, quando você vai viajar para a casa de um irmão, por exemplo, em outra cidade, quando chega mais próximo do dia, vocês vão se comunicando com mais frequência. E aí, que horas vai vir? Como é que vai chegar? Como é que vai ser? E é isso que o Senhor tem feito conosco. Os dias, irmãos, têm se abreviado. O tempo tem chegado, né? O tempo tem sido próximo. E com essa proximidade, o Senhor tem nos mostrado mais coisas, nos revelado mais coisas. Tem descortinado, né? Tudo que vai acontecer. E que já está acontecendo, né? O cenário mundial que está sendo preparado, como nós vimos aqui na leitura de hoje. O irmão até comparou, né? Ele disse até é como uma infecção de um furúnculo que cresce até estourar e sair o pus. Tudo está sendo preparado. E esse pus é o anticristo. Nós temos visto muitos acordos de paz na região de Israel, as coisas mudando, a economia sendo muito fragilizada por causa dessa pandemia, as pandemias que têm acontecido e têm ameaçado acontecer, porque não é apenas o coronavírus, outras coisas têm aparecido aos poucos, e nós temos visto que isso
esses são sinais, né? Da proximidade da volta do Senhor. Nós cremos que o Senhor está muito próximo de voltar, irmãos. Jesus é nosso Senhor, porque essa é a nossa esperança, né? Se nós formos como os irmãos do passado eram, nós não vamos ter medo da volta do Senhor. Nós vamos dizer como eles disseram, Maranata, né? Como João disse, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Por quê? Porque esse era o desejo dele, era a volta do Senhor. Então, o nosso sentimento, irmãos, quanto à volta do Senhor, não pode ser de medo, de não saber o que vai acontecer, mas precisa ser de felicidade, porque o nosso Senhor está voltando. Assim como uma noiva ela fica ansiosa para o seu casamento, nós, como a igreja, a noiva de Cristo, nós precisamos estar ansiosos, né, para aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. E nós temos visto, amados, tudo acontecendo conforme o Senhor disse, né? Realmente nenhuma palavra do Senhor se passou e nem vai passar. Nós vimos essa última semana, na leitura bíblica, que fala que de modo nenhum passará nenhum ar, nenhum tio da palavra, né? E realmente nada tem passado, irmão. Todas as promessas que o Senhor fez, todas as profecias que estão na Bíblia, elas têm se cumprido. E essa palavra tem sido muito atual para nós. Graças ao Senhor por isso, porque o Senhor tem nos mostrado todas as coisas. Tem aberto até o mistério da iniquidade para nós vermos como ele funciona, para que nós possamos nos afastar dele, né? Tomar essa vacina espiritual, usar a máscara, né, espiritual, como o irmão até usou aqui, que é o capacete da salvação. Qual a função dele? É livrar nossa mente dos dardos inflamados do inimigo. Há um tempo atrás nós vimos na palavra a respeito das moscas que elas entravam no ouvido das ovelhas e elas colocavam ovos, larvas, né? E depois de algum tempo, aquilo ia causando muita dor na cabeça dela, ela ficava batendo a cabeça em rochas para aliviar a dor que ela estava sentindo. E esse mistério da iniquidade, ele é do mesmo jeito. Muitas vezes, por algo sutil, ele entra em nós porque nós não estamos com essa máscara, essa proteção, né? E também não tivemos essa vacina. Nós precisamos, irmãos, estar nos vacinando com a palavra e estar usando o nosso capacete da salvação, para que o inimigo não venha lançar dardos na nossa mente, para que ele possa agir em nós. Nós precisamos estar nos guardando, amém? E sobre esse ponto que ele tocou, do que impede, né? Do que ainda detém o mistério da iniquidade, realmente, amados, nós não sabemos, nós podemos fazer suposições, né? Sobre o que seja, mas o que o irmão falou hoje faz muito sentido, né? De que vai ser difícil tirar a Bíblia do mundo, mesmo que eles proíbam a venda da Bíblia em papel, que eles tirem do ar aplicativos de Bíblia, aplicativos virtuais, mas é muito difícil tirar o livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia, de circulação, é muito difícil. Mas eles infelizmente têm conseguido fazer isso, mas não tirar ela de circulação, mas tirar, entre aspas, a validade da Bíblia, né? As pessoas hoje em dia, irmão, não ligam mais para isso. Até os irmãos compartilham muitas vezes que antigamente você dizia para uma criança, ei, tal coisa, isso é pecado, e a criança ficava com medo, né? Hoje em dia as pessoas não ligam mais para o pecado, porque se tornou algo comum. Se tornou algo comum. As pessoas não dão mais crédito à palavra do Senhor e estão perdendo os parâmetros. Tudo, irmão, está virando de cabeça para baixo, né? As coisas do mundo estão assim, virando de cabeça para baixo. Por quê? Porque o parâmetro que é a palavra de Deus está sendo negligenciada pelas pessoas, está sendo desacreditado na sociedade. Eu mesmo estudava num colégio em que todos os dias, antes de começar a aula, nós fazíamos um devocional e orávamos. E hoje não acontece mais isso, nesse mesmo colégio. Por quê? Porque alguns pais reclamaram. Porque não pode estar, entre aspas, para eles, né, influenciando as crianças. Eles têm que deixar livres para decidir. E o mundo está passando por isso hoje, amados. A palavra de Deus não tem mais credibilidade no meio das pessoas, muitas vezes até no meio cristão. Há um tempo atrás até viralizou um pastor que disse que a Bíblia precisa ser reformulada. Irmãos, a palavra do Senhor ela é sempre nova, ela não precisa ser reformulada. Nosso pensamento aqui precisa ser mudado quanto a isso, né? Porque o que a Bíblia diz é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nunca falha. A palavra do Senhor é sempre nova, então não precisa ser reformulada.
Nós, amados, precisamos dar valor às palavras que nós temos, à Bíblia que nós temos acesso, que muitos não têm em alguns locais, né? O alimento diário, as palavras gravadas, como essa mensagem diária aqui, as palavras que os irmãos dão ao vivo por meio de lives. Nós temos um banquete, amados, um banquete espiritual. Nós precisamos nos deleitar disso para que nós sejamos como? Vacinados contra esse mistério da iniquidade, né? Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. Vamos nos vacinar, vamos estar juntos também um dos outros, para que esse vírus da iniquidade, né, não nos apanhe. Jesus é o nosso Senhor, amados. Um ótimo domingo. Amém.